Existem dois tipos de pessoas no mundo: as imanentes e as transcendentes. Quando eu vejo Wesley, eu vejo um monte de carne, um saco de bosta, mas que tem uma alma, que é filho especial de Deus e imortal. As pessoas que só veem a realidade física vivem como os animais. São essas que têm medo da morte. É isso aí, a vacina, a pandemia, não sei o quê. Eu não vou entrar na briga da esquerda e da direita. Eu vou na linha do Bukele. O que funcionou? Foi isso? Então eu vou fazer. Beleza. Essa não é briga de direita contra esquerda. Essa briga é dos ditadores totalitários e corruptos e das pessoas decentes. Criminalização das drogas. Não é o momento de discutir isso. Porque você tem cartéis multibilionários construídos com base na venda de droga. Eu gosto da ideia no futuro de discutir Estado a Estado isso. Só é contra a descriminalização total das drogas as pessoas que não tiveram a mínima formação em economia austríaca e nem na economia normal. Se você sabe o que é terceira lei da demanda, você sabe disso. Se você não sabe, não deveria emitir opinião sobre isso. Se você não entende o que eu estou falando, recomendo altamente. Leia As 6 Lições, de Ludwig von Mises. É uma palestra, nem um livro, só tem uma citação. Não quer ler isso? Leia Bitcoin Red Pill. Grátis, meu irmão. Renato38.com.br. Tem grátis em PDF editado. Renan, pra você também. Eu acho que você nunca leu nem As 6 Lições, nem o Red Pill. Pode ler que você tá precisando. Tem gente que fala que, por exemplo, que se você quiser tirar alguma força do crime organizado, seria de repente legalizando, porque aí você vai ter um controle maior, tributação, é menos dinheiro na mão deles, é um mercado que ele já tem. Isso é uma discussão de 30 anos atrás. Isso não é uma discussão de 30 anos atrás. Isso é uma discussão de 100 anos atrás. Assista o filme Os Intocáveis. Também a galera da bebida mexia com diversas outras situações. Tinham escravos, tinham bordéis, tinham cassinos. Destruiu a bebida, todos eles foram destruídos. Que hoje o Comando Vermelho, ele faz ocupação territorial, ele tem outros negócios correlatos que ele pôde construir através da venda da droga, e o PCC exporta a droga. A droga, ela tem a rota que eles chamam de bioceânica, então ela vem da Bolívia, de outros países, ela passa pelo Brasil, e a técnica do PCC é fazer isso chegar na Itália, por exemplo. Renan não deve saber o que é terceira lei da demanda, ele precisa estudar. As drogas pesadas, a alta lucratividade, ela só vem da proibição. Acabando a proibição, o lucro associado a essas drogas desaparece, e com isso, o estímulo a seu comércio e tráfico internacional. Cassação química de criminosos sexuais. Gosto, eu prefiro até uma pena de morte pro cara nisso, ou prisão perpétua. Prisão perpétua viola direitos humanos internacionais e aumenta a possibilidade de destruição de pessoas por militantes judiciais. Bom, revogação da CLT e, no caso, qual a sua opinião sobre a justiça do trabalho? A justiça do trabalho tem que acabar. A justiça do trabalho tem que acabar. Essa foi a única, meu irmão, que ele deu uma resposta objetiva e depois explicou. Missão? Ela custa 23, 24 bilhões por ano, ela é anti-negócios, ela tem ela parte de premissas. Que é a primeira... Essa aí, meu irmão, nota 10, hein? Agora a Zema deve responder igual, e Caiado também. Não é não, Ellen? A premissa inicial dela é de que o trabalhador é hipossuficiente. É isso mesmo. Logo, aquele que julga tem que julgar de modo a criar um equilíbrio. E esse equilíbrio significa romper um acordo que foi feito entre as partes, de modo a privilegiar um dos lados, porque supostamente isso seria justiça social. Isso é uma máquina geradora de injustiça, isso é uma máquina que beneficia advogado pilantra a ficar entrando com ações em série, porque é o famoso advogado trabalhista malandro, que é um clássico brasileiro, que ele ganha muito dinheiro porque ele sempre vai ganhar a justiça trabalhista. Tem juiz que faz o extra petita, que ele dá mais do que foi pedido, é um clássico. Isso gera insegurança jurídica. Aqui no Paraguai, meu irmão, o salário mínimo é mais alto, o trabalhador ganha muito mais e o empregador gasta muito menos. No Paraguai, não existe nenhum processo trabalhista que dure mais do que 18 meses. Continuando aqui, isso aqui é uma coisa interessante também. Urna eletrônica, sua opinião, seria voto impresso? Lembro de você já ter falado sobre voto impresso. Sim. Não, é urna eletrônica com voto impresso. Novamente, Júnior não perguntou o que estava escrito ali. É você confia em urna eletrônica sem voto impresso, sim ou não? Aí ele perguntou, urna eletrônica, vírgula, voto impresso. Historicamente, eu fui favorável ao voto impresso. Em tese, como princípio, eu gosto da ideia... Em tese, como princípio? Porra, não respondeu porra nenhuma, não é isso? Eu gosto da ideia de você ter o maior número de, vamos dizer, de verificações, você possa ter da validade do processo democrático. O processo democrático é a base do sistema, você não está confiando nele, você não tem mais sistema. Dito isso, a crítica que existe sobre nós é o fato da gente não ter apoiado isso durante o Bolsonaro, porque o Bolsonaro usava isso como um instrumento para politizar o resultado. Bolsonaro aprovou, os bolsonaristas aprovaram. Houve lei no Brasil dizendo que tinha que voto impresso. O TSE cagou. Pesquise se não houve uma lei aprovada pelo Congresso exigindo urna com voto impresso. E o tribunal que executa e julga a eleição cagou pra essa lei. Se tecnicamente é impossível, não vamos fazer e se lasque o legislativo. Pois é, para muitas pessoas, só isso já invalidaria a eleição de 2022. Sem discutir radiolão e sem discutir se a Constituição permite ou não o terceiro mandato, já que permite apenas uma reeleição, e sem discutir a legalidade da descondenação de Lula por pessoas pessoalmente
ligadas a ele, indicadas por ele. Não vou cair no truque do Bolsonaro. Eu não sou trouxa, eu não tenho QI de 50. Então eu não vou pegar o Bolsonaro, que é um orangotango, e vou cair no truque dele. Ah, mas você falou, você tá pegando... É igual quando a Dilma pediu uma constituinte. Eu sou a favor de uma constituinte, mas não a da Dilma. Dilma nunca propôs uma constituinte feita por ela, mas que houvesse uma eleição para constituição, para instituição de uma constituinte. Dilma nunca propôs uma constituição feita por ela para ser outorgada, e sim a abertura de um processo constituinte, que demora anos e depende da eleição de pessoas. Qualquer merda que viesse, meu irmão, baseada mesmo no Congresso e no Senado atual, seria menos pior do que o que nós temos. O Muro de Berlim caiu em 1989. A Constituição do Brasil é de 1988. Por isso a Constituição brasileira é a mais socialista da história da humanidade. Após a queda do Muro de Berlim, as pessoas conseguiram ver a merda que era o comunismo, como era satânico, e o sistema que disputava com o capitalismo e com a liberdade foi desmascarado e não havia mais necessidade de Estado social. Nada que vinha por aí será pior do que a Constituição atual. A Constituição atual diz que o limite e o fundamento da propriedade é função social. É o arbítrio de um aspone, é satânico. Contradiz a afirmação e o mandato divino, inclusive em cada conceito, a começar por propriedade. Não é não, Ellen? Você vai pedir a criminalização do comunismo? A gente já tinha falado disso antes, mas olha, eu gostaria de pedir a criminalização do centrão, acima de tudo. Se ele não é direita nem esquerda, ele é centrão. Ele quer criminalizar a si mesmo? Imagine um cara desse no Supremo Tribunal Federal, com a visão de que os opositores políticos dele devem ser criminalizados. Você acha que ele ia ser um defensor dos valores republicanos e da liberdade? Ou ele ia exterminar os seus opositores utilizando a sua caneta? Pois é. Tá. É mais perigoso que o comunismo. O centrão é o maior No problema do Brasil, Brasil. Porque o Brasil não vai virar um país comunista. Agora o Brasil é um país do centrão. Quem não considera o comunismo como religião a maior ameaça à humanidade não compreende absolutamente nada de guerra cultural. Pois é. Quem não compreende que a destruição de fecundidade das famílias, que a destruição das liberdades, a subversão das religiões, quem não compreende que a subversão da linguagem, da educação e do dinheiro são questões ideológicas e, mais do que isso, espirituais, pode ou não ser presidente do Brasil? Pois é. Tem que ler, viu, velho? Bitcoin Red Pill. Inclusive, se você quiser aprofundar nas questões culturais, de guerra cultural, também recomendo os livros do professor Alexandre Costa e sua comunidade, Ordem Natural. O comunismo é uma religião. Marx é o seu Messias, é o seu profeta. E Satanás é o seu Deus. PL do crime de misoginia. Porra, né? Totalmente contra. PL da misoginia. Contra. Pois é. Ser contra, sem ter nenhum senador é fácil. Agora, o Kim Kataguiri é campeão, meu irmão, de fazer PL e votar em leis feministas. Isso aí não foi questionado e nem ele falou. Kim Kataguiri é um traidor do MBL ou Renan Santos está fingindo não ser a favor das leis feministas porque ele não respondeu sobre a Maria da Penha? Pois é, Kim Kataguiri fez um projeto de lei para explodir a pena de importunação sexual de um homem olhar ou abordar uma mulher sem tocar nela, de maneira que a incomode. Isso é ou não uma atitude de um mangina feminista? Pois é, tinha que ser perguntado a Renan. Kim Kataguiri é um falso que traiu os valores do MBL ou Renan está mentindo? Pena que eu sou o único na direita que é contra, né? Eu sou o único na direita? Você não disse que não tinha rótulo, que não era da direita nem esquerda, agora você virou direita? Tem que se decidir, velho. É sim ou não? Seja amor, não te vomito, porra. Você é a favor de candidaturas independentes? Sim, sempre fui favorável. Não precisar de um partido político? Sim. Eu gosto da ideia da candidatura independente, mas no modelo proporcional nosso é simplesmente impossível. Porque como é que você vai montar uma chapa sem montar um partido? Então o modelo nosso não dá pra ter. Então, até, como premissa, eu acho legal, mas como é que você vai ter? Eu sou um candidato independente aqui no estado de São Paulo, você vai fazer a cadeira sozinho? Quem tem um partido nunca vai ser realmente a favor de eleição sem partido. Eleição sem partido, na majoritária, na primeira eleição, centenas de municípios elegeriam prefeito sem partido. E na seguinte, meu irmão, já ia ter governador, como já houve nos Estados Unidos. Aqui tem a ver com essa questão do fundo partidário e financiamento público de campanhas. Chegando à presidência, pretende extinguir? Não. Não? Não, primeiro porque eu não vou conseguir, porque os partidos não vão querer. O que eu vou fazer é criar uma disciplina. Hoje o fundo partidário eleitoral são determinados pelo número de deputados que você elege. Portanto, qual é o seu estímulo? Elege o maior número de pessoas populares. Bota a Erika Hilton aí, bota o Tiririca. O que precisa ser feito? O fundo partidário eleitoral obedecer a critério de desempenho dos prefeitos. Então, se um prefeito que está no meu partido,
ele melhora a saúde de acordo com tais critérios, melhora o SAEB lá no município dele, melhora o cobertura de esgoto, aumenta a atividade econômica, ele vai ganhar uma quantidade determinada de pontos. Pondera pelo tamanho da cidade, e aí pelo número de cidades que aquele partido tem, e isso estabelece quanto ele recebe de fundo. Você condiciona Distribuir fundo eleitoral, segundo critérios julgados pelo governo, é dar tudo ao governo. Ele vai dizer que as prefeituras do inimigo não valeram porra nenhuma e a deles foi nota máxima. Você tem alguma dúvida que isso ia explodir a corrupção? Pois é, eu prefiro critérios objetivos, meu irmão. Ele, não vou acabar porque eles não vão querer. Então, meu irmão, se depender da vontade dos outros, você também não vai mudar isso. Só se for para aumentar a corrupção. Aí eu vou lembrar uma coisa que Bolsonaro respondia em 2018, quando alguém questionava como você vai passar essa lei sem ter maioria no Congresso. E ele dizia, quem é o dono da chave é o dono do legislativo. Sim ou não depende. A maioria sabonetou, meu irmão. Era para responder sim ou não, e a maioria das perguntas vocês estão vendo na tela. Maria da Penha perguntou, você acredita em Deus? Perguntou. Qual a sua religião? Perguntou. Que ano você comprou arma de fogo? Perguntou. Pois é, você é a favor de cota de mulher na polícia? Você é a favor de staff simbólico de mulher na polícia? Pois é, as questões difíceis, irmão, mas nenhuma perguntou. Você acabou de perder 2 horas de um papo de compadre e de puxar saquismo e passação de pano. Recebeu tudo, meu irmão, em 1/10 do tempo, em muito menos tempo, né? Não em uma fração do tempo, não é isso, Erlen? Você recebeu tudo em uma fração do tempo.